Olá, jovens! Chegamos à nossa quarta lição. Hoje nós vamos falar sobre romance, Hollywood e as princesas. O título da lição já é uma provocação para nos fazer pensar o quanto os meios de entretenimento nos influenciam e o quanto eles nos provocam e nos levam a construir ídolos no nosso coração. Então, para começar, pergunte para os alunos para a sala o que romance, Hollywood e as princesas pode ter a ver com idolatria. Ouça as respostas e se vocês tiverem aí à disposição uma lousa, um flip chart ou algo assim, anote em tópicos as respostas que os alunos vão trazer. No final da aula, vocês vão conseguir fazer uma referência entre tudo que foi estudado e as respostas que eles trouxeram. Isso vai ajudar os alunos a entenderem o quanto o senso crítico deles ajuda ou ainda pode melhorar. Então, façam esse exercício, perguntem, anotem as respostas e, ao final, linkem as respostas com o conteúdo que foi estudado. Logo no primeiro tópico, a gente já vai falar aí das mentiras. E aí nós comentamos sobre o movimento de romantismo. Pesquisem na internet, além da referência que está na lição, o que significou esse movimento para a literatura, para as artes. Existem muitos conteúdos bacanas na internet, em sites principalmente ligados à educação. É um movimento muito importante e que, como a lição traz, nos influencia até hoje. Então, pesquisem mais sobre isso. E aproveitem e perguntem para os alunos também se eles conhecem sobre esse movimento chamado romantismo. Alguns alunos podem aí lembrar das aulas de história, de literatura da escola e trazer também, complementar essa explicação, essa ideia. Isso é bem bacana porque dessa forma eles contribuem com a aula também. Então perguntem se eles se lembram ou o que eles conhecem sobre esse movimento chamado romantismo. Depois de explicar as ideias desse movimento, enfatize como até hoje nós somos influenciados por ele. E isso acontece principalmente no cinema, nas séries, nas músicas. Então, mais uma vez, aproveite e pergunte para os alunos exemplos. Quais exemplos? Quais séries, filmes, músicas? Para quem ainda assiste novelas, eles conseguem trazer de exemplo como entretenimento que traz essas ideias do romantismo, ok? E este é um momento importantíssimo da aula, porque quando nós mostramos uma determinada ideia e pedimos para os alunos trazer exemplos ali do dia a dia, da vida real deles, esse é o momento em que eles elaboram e começam a criar um pensamento crítico daquilo que os rodeia. Então, façam essa pergunta e provoquem eles a pensar e trazer exemplos. Mais uma vez, isso é uma ótima forma de aprendizado para eles, porque é quando eles elaboram. Nós precisamos ensinar e incentivar os nossos alunos a ter um pensamento crítico, um olhar crítico para a nossa cultura, para as coisas que nos rodeiam. Então, esse momento da aula é importante para isso. Então, quando eles trouxerem os exemplos, inclusive incentive-os a falar mais. Então, peça para eles explicarem melhor aquela história, aquela sinopse da série que eles comentaram, perguntem como é a história. Essa elaboração da resposta, mais uma vez, é importante a gente pensar, vai ajudá-los a construir esse olhar crítico para as coisas que nos rodeiam, ok? Então, aproveitem muito esse momento da aula. E aí depois nós partimos para o tópico 2, a divinização do amor. É neste momento que a gente vai mostrar por que o amor se tornou um problema. Aquilo que era para ser bonito, borboletas no estômago, se tornou um ídolo. E é nesse tópico em que nós vamos descortinar, né? Nós vamos desmascarar esse amor romântico e trazer para os nossos jovens o quanto ele se tornou um ídolo, um Deus falso do nosso tempo. Então, aproveitem, leiam o primeiro parágrafo do tópico. É um trecho do livro do C.S. Lewis, do livro Os Quatro Amores. Então, leiam esse trecho e, em seguida,
comente de acordo com o restante do texto e terminem mostrando o perigo de nós buscarmos no amor romântico aquilo que só o Senhor pode nos dar. A lição aí traz um exemplo bíblico, que foi Sansão, mas vocês podem pensar em outros e até comentar com a sala, pedir para a sala também comentar aí outros exemplos. Esse tópico é muito importante. É preciso que a gente esclareça, mais uma vez, que nós como professores descortine, né? Desmascare o amor romântico para que, mais uma vez, os nossos jovens criem esse olhar crítico, ok? Depois nós vamos para o terceiro tópico, que é de volta à realidade. É aí que a gente comenta o contraste entre realidade versus expectativa. E aí nós precisamos mostrar para os nossos jovens que existe uma diferença entre o que nós achamos que é o amor e o que realmente é o amor. Então, nós estamos nos baseando aí num trecho de um livro do Timothy Keller, que chama O Significado do Casamento, e também na Palavra do Senhor. Nós precisamos enfatizar para os nossos jovens que o nosso Deus se preocupa também com a nossa história de amor. E ele tem um caminho, ele tem um jeito certo, né? Ele tem uma forma adequada e saudável para nos ensinar a amar. Então, é nesse momento também que nós mostramos para os nossos jovens que o nosso Deus não é alheio à nossa história de amor, ao nosso desejo, né, de ter alguém ao nosso lado. Pelo contrário, o Senhor tanto se preocupa que Ele tem sim para nos ensinar uma forma saudável de amar. Então, pergunte, inclusive, para os jovens se eles conhecem, né, casais que vivem essa vida real do amor. Justamente para que eles tragam à memória casais reais em contraste com os casais que eles veem na TV, na internet. Mais uma vez, isso é importante para que eles comecem a enxergar a diferença. Tenho certeza que os nossos jovens conhecem ou na própria família, de repente exemplo dos próprios pais, ou, né, dentro da igreja, casais ali que são exemplo, que vivem uma vida equilibrada, que dão bom testemunho e que sim, esses servem de exemplo e de inspiração para nós. Então, instigue-os também a encontrar esses exemplos da vida real. Ok? Por último, a gente vai falar sobre o amor de Deus. E aí é importante duas coisas neste tópico. Nós entendermos que o Senhor nos ensina como amar e o Senhor também nos ensina como ser amados. O Senhor nos ensina a amar com generosidade, sem interesse, e o Senhor também nos ensina como ser amados. Da mesma forma, um amor puro, um amor sem interesse material ou carnal, né? Não é um amor que explora. Nem o meu amor deve explorar ou ter expectativas quanto ao outro, e nem o amor que eu recebo também deve me fazer mal ou me explorar de alguma forma. Então, esse tópico também é importante para que a gente trabalhe essas duas coisas na mentalidade dos nossos jovens. O Senhor nos ensina como amar e o Senhor também nos ensina a como ser amados. De repente, a gente pode fazer até um link com a lição de relacionamentos tóxicos que nós tivemos há um tempo atrás. Então, nós precisamos enfatizar para os nossos jovens que o Senhor se preocupa sim com a nossa vida amorosa. E aí eu quero propor para vocês também fazer uma provocação com eles ao final da aula, que é a paráfrase do versículo de Filipenses, né? Então, nós somos satisfeitos em Deus, no seu amor, na sua graça, na alegria que Ele nos proporciona. Então, por isso, nós temos contentamento. E esse contentamento significa estar solteiro ou estar namorando, estar com alguém ou estar de boas. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, é uma paráfrase, é quase um trocadilho com o versículo de Filipenses, mas é para mostrar para os nossos jovens que não é o nosso estado civil que vai preencher o vazio do nosso coração. Pelo contrário, é o Senhor, o único capaz, o único que tem o tamanho ideal
para preencher o vazio da nossa vida. E nós precisamos trabalhar isso nos nossos jovens, o contentamento no Senhor. Então, ainda que nos falte outras coisas, inclusive amor, namoro, paixão, frio na barriga, borboletas no estômago, ainda que nos falte tudo isso, nós encontramos em Deus alegria, paz, satisfação e muitas outras coisas o Senhor pode nos proporcionar para nos fazer sorrir e ter satisfação com a vida. Isso é muito importante deixarmos claro para os nossos jovens, para que o amor romântico deixe de ser um ídolo, uma suposta fonte de prazer e satisfação, e os nossos olhos se voltem ao Senhor, ok? Para terminar, quero comentar de 2 livros que não estão citados na lição, mas foram usados como referência. Esse daqui, do Luiz Felipe Pondé, que é Amor para Corajosos, e esse daqui, do Bauman, que é Amor Líquido. São 2 livros escritos por autores não cristãos. Então, eles não são cristãos, não são evangélicos, mas eles são autores que trabalham esse tema também com uma visão muito parecida com a nossa. E no decorrer do trimestre, eu compartilho lá no grupo do WhatsApp alguns trechos desses livros que serviram de base para escrever a lição. Então, se você ainda não está no nosso grupo de WhatsApp de professores de jovens na escola dominical, fale com o seu superintendente e passe a participar, porque lá também vai ter bastante material bacana para vocês conferirem, tá bom? Então, são esses 2 livros. Vale super a pena. O do Luiz Felipe Pondé é um pouco mais simples, apesar dele ser filósofo, o livro dele tem uma linguagem um pouco mais simples. O do Bauman é um pouco mais complicado, mais denso, mas vale super a pena. E é interessante como autores, mesmo não cristãos, conseguem fazer uma crítica muito contundente dessa mania que a gente tem no nosso tempo de achar que o amor é a solução do mundo. Então, fica a dica de leitura para vocês. A gente fica por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus, até mais!